Olá! Você sabe qual é o risco de contrair a Covid-19 em um espaço fechado, quer seja ele numa reunião social na sua casa com um grupo de amigos, ou num bar ou restaurante, ou até mesmo numa sala de aula? Pois bem, um pesquisador da Universidade do Colorado chamado José Luis Jiménez, com seu grupo de pesquisa, divulgou um modelo matemático que foi utilizado pelo jornal El País para fazer essas simulações. E nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como isso funciona. É muito importante que você fique até o final para assimilar a maior quantidade possível de informações desse vídeo. Também é importante que você compartilhe essas orientações, porque, a meu ver, quanto mais pessoas souberem como se contrai a Covid-19 em um espaço fechado e quanto mais pessoas souberem os mecanismos de proteção nesses ambientes, mais pessoas estarão protegidas. Se você gostar desse vídeo ao final, também deixa a tua curtida, teu comentário e compartilha. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, gente, e a premissa desse modelo matemático do professor José Luis Jiménez é a seguinte: o coronavírus já está confirmado, é transmitido pelo ar a partir de gotículas e principalmente a partir de aerosóis, que em ambientes fechados permanecem muito tempo em suspensão no ar e proporcionam uma maior infectividade nesse caso. É muito importante que a gente então compreenda a partir desse gráfico do jornal El País a diferença entre uma gotícula e um aerosol. Acompanhe aqui comigo. Então, com base nesse infográfico do jornal El País, aerosóis são partículas com menos de 100 micra de diâmetros e que podem ficar suspensas no ar durante horas, principalmente em ambientes fechados. Já as gotículas são partículas com mais de 300 micra e que vencem a resistência do ar, caindo no solo em alguns segundos, no máximo em alguns minutos. Então, quando uma pessoa fala, tosse ou espirra, ela elimina tanto gotículas como aerosóis. E por esse gráfico a gente compreende que as gotículas, por serem maiores por força da gravidade, vencem a resistência do ar e rapidamente caem ao solo, oferecendo pouco risco de contaminação. Já os aerosóis ficam em suspensão no ar por horas e no ambiente fechado são um risco em potencial de transmissão do coronavírus. E agora eu quero te mostrar numa animação de Luiz Almodóvar como os aerosóis se comportam em um ambiente fechado com o passar dos minutos. Acompanha só aqui comigo. Observe só que num ambiente fechado sem ventilação, à medida em que os minutos vão passando, uma pessoa infectada vai eliminando uma grande quantidade de aerosóis que contaminam rapidamente o ambiente. E isso causa muito problema às pessoas que estão nesse mesmo ambiente, aumentando demais a chance de infecção. Viu só? E um outro problema muito grave é que nesses ambientes fechados, como uma sala de estar na sua casa, em que você recebe alguns amigos, um restaurante, um bar, uma escola ou mesmo uma academia, as pessoas quanto mais falarem, mais aerosóis vão eliminar. E se a pessoa estiver infectada, quanto mais ela fala, ela vai rapidamente contaminar o ambiente. É muito importante, portanto, que a gente compreenda a partir desse vídeo todo esse cenário. Vê só aqui. Nesse próximo vídeo feito por Luiz Almodóvar, você observa o seguinte: cada ponto alaranjado representa uma dose de partícula capaz de infectar ao ser inalada. Note que nós temos aí a pessoa em silêncio, a pessoa falando ou a pessoa gritando ou cantando. Note que em apenas 2 minutos, quanto mais se fala, grita ou canta, mais se espalha pontos alaranjados que representam partículas infecciosas. Com 15 minutos, você falando bem alto, o ambiente já está bastante contaminado. E o pior cenário acontece 1 hora após as pessoas estarem falando muito alto, estando contaminadas, o ambiente vai estar completamente infectado, com cerca de 50 vezes mais partículas respiratórias do que se a pessoa estivesse em silêncio.
E aí, nesses cenários, você rapidamente começa a compreender que em qualquer ambiente fechado que tenha aglomeração de pessoas falando alto por muito tempo, se essas pessoas, uma ou duas, estiverem contaminadas, o ambiente rapidamente vai estar repleto de aerosóis com partículas infecciosas do coronavírus. E isso é um dado muito alarmante e preocupante, principalmente em cenários de bares, restaurantes, academias, escolas, ou seja, espaços fechados onde tenham muitas pessoas falando e falando bastante e alto. Então nós iremos partir agora para a primeira simulação baseada no modelo matemático do professor José Luis Jiménez, feito pelo jornal El País. O modelo simula, nessa primeira situação, você recebendo um grupo de amigos ou um grupo de parentes na sua sala de estar em sua casa. Acompanhe aqui comigo. Então, numa reunião social na sala de estar da sua casa, por exemplo, se uma pessoa estiver infectada, esse que está em vermelho, chamado paciente zero, estiver presente numa sala de aproximadamente 20 metros quadrados, o que é que vai acontecer? O modelo matemático ele vai mostrar para a gente que numa casa se reúne 6 pessoas e uma delas está contaminada. 31% dos contágios conhecidos na Espanha, por exemplo, acontecem nesse tipo de encontro. Então, o que é que vai acontecer? Independentemente da distância que o grupo mantiver, se eles passarem 4 horas sem máscara e sem ventilação natural, falando em voz alta, outras 5 pessoas estarão infectadas. Ou seja, esse paciente zero sozinho, após 4 horas, terá contaminado todos os que estão presentes na sala. Entretanto, caso máscaras fossem utilizadas por todos os que estão presentes na sala, o risco iria diminuir, mas as máscaras ainda assim, por si só, em um contato de tempo prolongado, com uma exposição muito prolongada e todos falando, apenas um dos presentes na sala provavelmente não contrairia a Covid-19. Outros 4 iriam contrair a Covid-19. Numa outra situação, o perigo de infecção vai cair para menos de uma pessoa contaminada e possivelmente ninguém sairia contaminado. Em que condição? Se a janela estivesse aberta, todos utilizando máscara. Nessa situação, nós temos uma ventilação natural, uma relativa distância entre as pessoas e todas as pessoas utilizando máscara. Possivelmente, nenhum dos 5 estariam contaminados ou, no máximo, uma das pessoas, a que está mais próxima, estaria contaminada. Então veja que esse cenário ele é muito claro. 30% das infecções que acontecem na Espanha e possivelmente no mundo se dão dessa forma. Uma única pessoa contaminada numa reunião caseira, numa reunião até mesmo familiar, em um ambiente fechado, sem utilizar máscara, possivelmente todos contrairiam a Covid-19. Nessas situações é muito importante manter a ventilação natural. Manter uma janela aberta e uma porta aberta para fazer um corredor de circulação de ar e todos utilizando máscara. Possivelmente, nessa situação, ninguém contrairia a Covid-19 nesse espaço de aproximadamente 20 metros quadrados, que é o espaço de uma sala de estar para uma recepção social. O modelo matemático permitiu ainda uma outra simulação, que é a simulação de pessoas reunidas em um bar ou em um restaurante, algo que está muito comum com o processo de reabertura e o processo de flexibilização do isolamento social. Acompanha comigo o que o modelo do professor José Luis Jiménez mostra em relação a esse fato. Em um bar com capacidade reduzida de aproximadamente 15 pessoas e 3 funcionários, com apenas um paciente em vermelho, o paciente zero, infectado, e numa situação onde portas e janelas estão fechadas, ou seja, não tem ventilação natural e as pessoas não estão utilizando máscara. Esse bar tem aproximadamente 55 metros quadrados. O que é que o modelo matemático vai apresentar? Ele vai mostrar que, no pior dos casos, nenhuma medida sendo tomada, todos estarão infectados após 4 horas, clientes e funcionários. Numa outra situação, o modelo vai mostrar o seguinte: se todos estiverem utilizando máscara, mas o ambiente continuar fechado, sem ventilação natural, ainda assim, metade das pessoas presentes no bar e metade dos funcionários irão contrair a Covid-19. No melhor cenário, nós observamos que há ventilação natural, todos estão utilizando máscara, e esse único paciente com a Covid-19, quando muito,
irá transmitir a doença para apenas uma das pessoas presentes no bar. Então observe que o grande desafio para colocar bares e restaurantes para funcionar é exatamente garantir uma ventilação natural e a utilização adequada de máscaras no ambiente fechado. Note também que o modelo mostrou que não adianta utilizar a máscara apenas enquanto se desloca nas áreas internas do bar, como por exemplo para ir ao banheiro. É necessário utilizar máscara durante todo o período que se esteja no bar ou restaurante, removendo a máscara apenas para se alimentar ou para beber alguma coisa. E isso não é o que nós estamos observando no processo de abertura durante a pandemia. E a última simulação que o jornal El País fez, utilizando o modelo matemático do professor José Luiz Jiménez, foi exatamente o ambiente escolar. O ambiente de escolas e faculdades que estão em processo de reabertura no Brasil e no mundo. Acompanha comigo aqui o que esse modelo prevê em relação a esses importantes ambientes. Em uma sala de aula com 24 alunos e 54 metros quadrados, a situação mais perigosa é uma pessoa, ou o professor ou o aluno, estar contaminado com a Covid-19 e a sala de aula ser hermeticamente fechada sem ventilação natural. O paciente zero, que está aí em vermelho, ele vai ser o ponto de transmissão inicial. E se os estudantes passarem 2 horas de aula com um professor doente ou algum outro colega doente, sem nenhuma medida de controle, como a utilização de máscaras ou ventilação natural, nós poderemos ter metade da turma infectada após apenas 2 horas. Numa outra simulação, se todos os alunos estiverem utilizando máscara e o professor estiver também utilizando máscara, com apenas uma pessoa contaminada dentro da sala, ou o professor ou o aluno, 5 pessoas ao término de 2 horas poderiam contrair a Covid-19, desde que a sala não tenha ventilação natural. Nesse cenário, mesmo que as pessoas estejam utilizando máscara, a máscara por si só não será capaz de barrar a contaminação dessas 5 pessoas. O último cenário e cenário mais alentador é o cenário no qual a sala de aula tem ventilação natural com janelões, todos estão utilizando máscara e ao término de 2 horas de aula, possivelmente com uma única pessoa infectada, ou um professor ou um aluno, nós teremos apenas uma outra pessoa infectada com a Covid-19. E esse é o melhor cenário para as salas de aula no retorno às aulas. E olha que o modelo matemático do jornal El País nem simulou o que aconteceria dentro de ônibus e trens de metrôs superlotados como que está acontecendo no Brasil. Mas o mais importante disso tudo é evidenciar o seguinte: a utilização das máscaras de proteção por si só em ambientes fechados, com o distanciamento das pessoas, não é uma garantia de que as pessoas não irão contrair a Covid-19. Em ambientes como bares, restaurantes, sala de aula, onde existem pessoas falando em voz alta, na sala de aula tem o professor, a quantidade de aerosóis jogados no ar é muito grande. Sem ventilação natural, esses aerosóis ficam circulando com partículas infecciosas e aí, nesse caso, nem as máscaras de proteção serão capazes de proteger as pessoas contra a infecção por Covid-19. É necessário, portanto, que a população, que os empresários e que o próprio governo fiquem atentos a esses ambientes fechados que resultem em aglomeração de pessoas e que resultem em aglomeração de pessoas falando e principalmente falando alto, porque nessas situações a transmissão do coronavírus por esse modelo matemático é bastante intensa e pode aumentar bastante a quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19 no Brasil. É, portanto, muito importante que todos se conscientizem de que em ambientes fechados é necessário ter ventilação natural, é necessário utilizar máscara cobrindo o nariz, inclusive, e é necessário falar pouco e, de preferência, falar baixo. Se você gostou desse vídeo e acha que as informações contidas aqui são importantes, não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas da sua escola, da sua faculdade, dos bares e restaurantes que você frequenta e inclusive das academias que você frequenta, para que quanto mais pessoas saibam dessas informações e saibam como se proteger, mais pessoas estejam protegidas e a gente consiga barrar a transmissão do coronavírus. Forte abraço a todos e até a próxima.